Boa noite, boa noite. Boa noite você que vai fazer o concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, agente ou escrivão de polícia, também da Polícia Civil de Goiás. Galera na área aí, pessoal entrando. É isso aí. O que acontece? Nós iremos hoje ministrar uma aula muito bacana em relação à Lei 9455/97, a lei que trata lá das modalidades de tortura, ok? E eu irei passar informações importantes aqui. Essas informações são importantes porque irão te ajudar na prova. Karina aí na área, um beijo para a Karina, minha grande amiga do Rio de Janeiro, acompanhando aí. É isso aí, pessoal. A galera estava esperando, né? Essa live tinha marcado aí às 21 horas e agora são 21 horas e 20 minutos, mas estamos aqui. Bem, antes mesmo de iniciar, né? Tem que aqui alertar vocês e lembrar novamente a consultoria delegado de Polícia Civil do Estado, delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Consultoria delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. A turma alfa começou agora, segunda-feira. Então, legal, gostei muito, né, dos alunos que estão conosco. E é importante, porque nós montamos essa consultoria em cima do edital. Está aqui, né? O edital de delegado de Polícia Civil do DF. Esse edital aqui é de 2014. Então, fiz um filtro nesse edital. Eu montei um novo edital em cima desse aqui. E estamos trabalhando a nossa consultoria. Uma consultoria focada, porque trabalha com... Tem um painel de estudos, né, na plataforma. Nós temos as metas diárias, temos o resumo da semana, que é o quadro, né, o cronograma do aluno semanal. Temos relatórios de desempenho, enfim, com gráficos, né, e isso é muito interessante, porque ajuda muito o aluno a avaliar e analisar o seu desempenho. Então, a consultoria delegado de Polícia Civil do Distrito Federal está disponível, né, disponível lá no site. Então, quem vai fazer essa consultoria é interessante ter um acompanhamento nosso, ok? E também lembrar vocês do curso Reta Final Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás. Esse curso, Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, se custa 50% de desconto. Cupom Delta PC Goiás 50%. Delta PC Goiás, né? Delta PCGO, Delta PC GO 50% em caixa alta. Só jogar lá, o valor vai para metade, ok? E o aulão também consegui desconto de 20% no aulão, tanto para delegado como para gente. Aí tem que jogar o cupom. Aulão adelante 20%. Tem 20% de desconto para quem vai fazer agente ou escrivão de polícia, ok? E o curso Reta Final, eu já falei agora, né? Sim, Reta Final eu falei agora. Esse aulão Reta Final com 50% de desconto, aí o cupom é Delta PCGO 50%. Esse aulão delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, a equipe está muito boa. Professora Cláudia Barros, Ana Cristina Mendonça, Paulo Sumariva, Paulo Furtado, Cristiano Sobral, Tatiane Costa, Rafael Rocha e eu, né? Também estou aí no aulão. Então esse aulão vai te ajudar muito e as aulas já estão disponíveis, você pode assistir até a véspera da prova, ok? Então vamos ao que interessa, Claro que essas informações interessam também, né? Mas vamos aqui então fazer uma abordagem acerca da lei de tortura. Pega a sua lei, porque é importante. Nós teremos diversas informações importantes aqui. Você já está com a sua lei? Professor, deixa eu pegar minha lei rapidamente. Eu não sei se eu consigo fechar essa lei hoje, eu acho que não, porque são tantas informações, mas enfim, a gente vai dar início aqui, ok? Pega a sua lei aí, porque você vai ter que anotar diversas informações que eu vou passar aqui. Bem, Lei 9455/97 é a lei que trata das modalidades de tortura no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Eu tenho lá no artigo 1º a seguinte redação: constitui o crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Eu vou chamar a sua atenção porque quando a lei menciona com emprego de violência, nós temos aqui a denominada vis corporalis, vis corporalis
ou vis absoluta. E a lei continua, ou grave ameaça. A grave ameaça é a denominada vis compulsiva, ou a vis relativa. Deu para entender? E o agente ele deve constranger, que é subjugar a vítima, com emprego de violência ou grave ameaça, e ele deve necessariamente causar um sofrimento físico ou mental, e aqui já começa uma discussão doutrinária. A discussão doutrinária, e aqui, claro, nós temos aqui na linha A, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, nós temos aqui a denominada tortura confissão, que pode aparecer na sua prova assim, ó, tortura probatória, tortura persecutória, coloca aí que você pegou persecutória comigo, e ainda pega comigo ainda, pode aparecer na sua prova assim, ó, tortura institucional, tá? É a denominada tortura confissão. Antes mesmo de falar aqui da linha A, deixa eu fazer aqui uma abordagem acerca da própria lei de tortura. E aí, por que eu vou chamar a sua atenção? Eu chamo a sua atenção porque, como eu mencionei agora, o artigo 1º constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Ou seja, parte da doutrina entende que esse crime é um crime material. É um crime material por quê? Porque deve causar o sofrimento, seja físico ou mental. Parte da doutrina sustentando que seria um crime material, porque necessariamente eu tenho que ter um resultado. Seja um resultado de ordem física, seja um resultado de ordem mental. Deu para entender? Mas esse posicionamento é um posicionamento minoritário. Por quê? Ainda que haja essa redação, a doutrina majoritária entende que trata-se de um crime informal. Esse é o posicionamento majoritário. Trata-se de um crime informal. Tá? Então, quando a lei menciona lá, constitui crime de tortura, constranger. O que seria esse constranger? É subjugar. É a retirada da autodeterminação da vítima. E o bem jurídico tutelado aqui é a dignidade da pessoa humana. Considerando que a Constituição Federal, ela veda o uso, o emprego da tortura. Por quê? Porque nós temos a vedação do tratamento desumano e das penas cruéis. Queria agora mandar um abraço aí para o grande professor Dr. Gomes, na área aí. Também já passou um outro professor aí também, amigo, delegado de polícia lá do Sul, né? Que eu vi ele aparecendo na live aí. Um abraço para ele aí também. Então estamos aí trabalhando juntos, né? É isso aí. Tá. Agora sim, analisando a linha A, que é a tortura confissão, eu tenho que te alertar para a seguinte informação. Aqui menciona, né? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Se o agente emprega uma tortura com o fim de obter uma informação, uma declaração ou uma confissão da vítima, ainda que a vítima não venha prestar aquela informação, ainda que a vítima não venha prestar uma declaração ou até mesmo uma confissão, eu tenho um crime configurado. Não há necessidade, veja bem, anota aí, não há necessidade que haja aí a confissão da vítima, a declaração da vítima ou até mesmo uma informação da vítima. Deu para entender? Então, é nesse sentido que a corrente majoritária entende que se trata de um crime formal. Ela leva para essa concepção, né? Tá. É importante ainda, quando se fala da tortura, porque a tortura é considerado, a Lei 9455, né, que traz as modalidades de tortura, é considerada uma lei jabuticaba. Por que, professor, jabuticaba? Jabuticaba pelo seguinte, porque a tortura, o bojo, né, a lei traz as modalidades aqui, e você vai perceber que, via de regra, as modalidades do crime de tortura aqui, as espécies de tortura que nós temos, tortura, confissão, tortura persecutória, né, que é a confissão, nós falamos agora, a tortura discriminatória, não é isso? A tortura crime, ou seja, essas modalidades, né, que eu posso mencionar, né, essas formas de praticar o delito de tortura, esse delito pode ser praticado por qualquer pessoa. Ou seja,
via de regra, a tortura é um crime comum. Se você for verificar, fazer um estudo em relação ao direito comparado, lá fora a tortura só pode ser praticada por funcionário público, entenderam? Então, a tortura como um crime comum, nós visualizamos somente aqui no Brasil. É por isso que é chamada de lei jabuticaba, né, o crime jabuticaba. Deu para entender? Porque genuinamente brasileiro, né? Brasileiro diria, essa forma de visualizar a tortura como um crime comum. Lá fora, necessariamente, a tortura é um crime próprio. Deu para entender? É claro que nós temos algumas modalidades aqui na lei de tortura que figuram essas modalidades como crime próprio. Nós temos aqui, por exemplo, a tortura do encarcerado, não, a tortura castigo, né? Do encarcerado nós temos uma divergência se poderia ser um crime próprio ou não, e depois eu vou falar sobre. Ok? Tá. Então vamos avançando, porque... Aqui, ó, deixa eu invertido aqui. Então eu tratei aqui da tortura-confissão. Tá, importante ainda na tortura-confissão, que esse delito ele pode ser praticado. O exemplo que você sempre visualiza quando você está estudando a lei de tortura, e o exemplo que sempre a doutrina aponta é o policial torturando um preso para esse preso confessar a prática de um delito. Mas veja, eu posso visualizar a prática desse crime fora do âmbito policial. Trata-se de um crime comum. Então aquele marido que tortura a mulher para ela confessar uma relação extraconjugal, ele vai responder no delito de tortura. De igual modo a mulher também. Aquela mulher que tortura o marido, ainda que psicologicamente, para ele confessar uma relação extraconjugal, ela pode responder também aqui na modalidade do artigo 1º, a linha A da lei de tortura. Deu para entender? Por que eu estou dando esse exemplo? Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque a tortura-confissão é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. É claro que quando você visualiza a cobrança da tortura-confissão na prova, vem aquele exemplo que é um policial torturando o preso. Mas eu posso ter uma tortura do marido torturando a mulher para confessar uma relação extraconjugal, da mulher torturando o marido para confessar uma relação extraconjugal, do credor torturando o devedor para que ele venha aí assinar uma confissão de dívida. Deu para entender? Então cuidado com as pegadinhas na prova, ok? Ok. Eu vou avançar porque agora a gente começa a falar da tortura crime, que é a linha B. Então nós temos a redação lá do caput, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. É importante porque aquele agente, o Tício, né, que tortura o Mévio, para que o Mévio venha realizar um disparo de arma de fogo para matar o Caio, o Tício ele vai responder como autor imediato. Deu para entender? O Mévio é mero instrumento na mão dele. Professor, mas tudo bem, ele vai responder como autor imediato de qual delito? Do homicídio. Ah, professor, mas só do homicídio? Não. Ele vai responder em concurso formal. Como assim, professor? Ele vai responder pelo delito de tortura, crime, e além disso, aí autoria direta, e além disso vai responder pelo delito de tortura, ainda vai responder pelo delito de homicídio. Então ele responderia pelo delito de tortura crime, né? A linha B, artigo 1º, a linha B, e além da tortura crime, ele vai responder também pelo delito de homicídio, ou seja, em concurso formal. Deu para entender? Só que no delito de homicídio ele é autor imediato, porque ele lança a mão de um instrumento que se encontra sob coação. Deu para entender? Então fica esperto aí para você não perder questão de prova. E outra coisa, necessariamente aqui, esse instrumento tem que provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Se for uma ação ou omissão de natureza contravencional, não caracteriza o delito de tortura crime, ainda que o agente tenha sido torturado. Eu não estou dizendo aqui que o fato será atípico. Claro, vai responder por lesão corporal e dependendo, pode até responder por tentativa de homicídio, com dolo eventual, dependendo de como foi essa prática, né, de tortura. Se ele assume o risco de provocar o resultado morte, claro, nós teremos essa concepção.
Deu para entender? Então fica esperto aqui que é de natureza necessariamente criminosa, tá? Tá, outro ponto importante, e eu agora aqui já até mencionei, né? Que em relação ao homicídio ele será considerado autor imediato, ok? Ok. Professor, agora deixa eu te perguntar uma coisa. E esse que realizou o disparo, ele vai responder também? Esse que realizou o disparo, ele está sob coação. Deu para entender? Então veja, eu tenho conduta? Tenho conduta. A conduta é antijurídica? É antijurídica. Eu vou ter a exclusão da culpabilidade. Por quê? Porque nós temos aí uma coação moral irresistível. A coação aí é moral. Deu para entender? Se ele aponta a arma para o Tício que aponta a arma para o Caio, e o Tício que aponta a arma para o Caio, não é isso? Ou melhor, ele tortura o Caio, né? E aí, mediante grave ameaça, né? Poderia, ele tá apontando a arma e aí fazendo com que o Caio realize um disparo de arma de fogo para matar o Mévio. O Tício é autor imediato do homicídio. E o Mévio? O Mévio, há ausência de culpabilidade. Por quê? Com base no artigo 22. Inexigibilidade contra adversa. Nós temos aí uma coação moral irresistível. Deu para entender? Então não sai enquadrando a figura do instrumento numa conduta, não só enquadrar, ok, o enquadramento. Agora eu falo em relação à responsabilidade penal, porque nós temos afastamento da culpabilidade aqui. Deu para entender? Vamos avançar então para a linha C. Na linha C, nós temos aqui a denominada tortura discriminatória, também chamada de tortura racial. E a lei menciona, em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, se o Tício tortura a Mévia porque a Mévia é negra, vai responder pelo delito de tortura, ok? Discriminatória, tá? Muito se pergunta se ele poderia responder também pelo delito de racismo. A meu ver, essa seria uma questão de bis idem, nesse caso aqui específico. Ok? Eu não entendo ele respondendo pelo racismo e pela tortura discriminatória, não. Porque você estaria utilizando essa visão de segregação para punir duas vezes, na minha concepção. Ok? Ok. Tá. E de igual modo, se ele tortura a vítima porque a vítima é testemunha de Jeová, também a conduta será enquadrada aqui na tortura discriminatória. Ok? Professor, agora, se ele tortura a vítima porque a vítima tem uma opção sexual diversa da dele, eu teria uma tortura homofóbica. Será que tem como enquadrar nessa lei de tortura, considerando que a linha C menciona a discriminação racial ou religiosa? Pessoal, em relação à tortura especificamente, nós não temos posicionamento do STJ e nem do STF em relação à tortura discriminatória. Mas nós temos uma posição do STF entendendo que a homofobia estaria também abarcada lá na lei de racismo, ok? Bem, onde se tem a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Então, numa interpretação, poderia dizer teleológica, você poderia entender que também aqui o agente responderia pelo delito de tortura discriminatória se ele tortura um homossexual, né? Um homossexual está torturando um homossexual em razão da opção sexual daquela pessoa. Deu para entender? Agora veja, eu estou aqui fazendo uma interpretação com o contexto jurisprudencial que eu tenho em relação à lei de racismo. Eu não posso chegar para você e falar, o STF entende que a tortura de uma pessoa que tem opção sexual diversa do autor, e ele tortura por isso, é enquadrada aqui na tortura discriminatória, eu diria tortura homofóbica. Por que eu não posso falar isso? Porque eu não tenho um posicionamento jurisprudencial nesse sentido. Agora, tudo indica que pode chegar a essa conclusão. Por quê? Porque nós temos uma decisão em relação à lei de racismo. Quem é que entendeu o que eu falei? Deu para entender aí? Posso seguir? Ô, professor, só informações importantes, hein? Informações importantes, ok? Bem, pessoal, então a gente avança. Deu para entender? Então a gente avança aqui para a tortura-castigo, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Coloca aí, pega comigo, coloca assim, Alfa Zulu.
Por que, Alfa Zulu? A tortura-castigo ela recebe uma outra denominação também doutrinária. Pode ser chamada de tortura punitiva. Tortura punitiva ou tortura intimidatória, ok? Tortura punitiva ou tortura intimidatória. Professor, não tinha esses nomes? Claro que não. Tu pegou comigo aqui no 0800. Coloca aí, Alfa Zulu. Aí o Tom Zulu que me deu. Então veja, a tortura punitiva ou tortura discriminatória, ok? Ok. Aqui no inciso 2, nós temos um caso de exceção. Por quê? Porque essa modalidade de tortura aqui necessariamente figura como um crime próprio. E digo mais, um crime próprio não, um crime bipróprio. Bipróprio por quê, professor? Porque o sujeito ativo ele tem que ter guarda, poder ou autoridade em relação ao sujeito passivo. E o sujeito passivo ele tem que ter uma qualidade de se encontrar na guarda, poder ou autoridade do sujeito ativo. Então, um crime bipróprio. É muito interessante porque nós temos um posicionamento do STJ aqui, entendendo, né, reforçando essa concepção da tortura, castigo ser um crime próprio. Então, ainda que eu tenha a Tícia, que visualizou o Mévio, um adolescente, jogando pedras na via pública, e por isso ela decidiu torturar o Mévio como uma forma de aplicar castigo, não irá entrar aqui na lei de tortura essa conduta. Por quê? Porque, veja, a Mévio ela não tem qualquer relação ligada à guarda, poder, autoridade em relação ao Tício. Deu para entender? Ou seja, o Tício não se encontra na guarda, no poder ou autoridade dela. Deu para entender? Então a Mévio estava passando na rua, ela visualizou o Tício, né, uma criança ou até um adolescente, jogando pedras no meio da rua. Ela, não, vou te torturar para te castigar. Cai assim na sua prova. E a Mévio vai lá e castiga o Tício. Deu para entender? Você não pode jogar aqui na tortura castigo. Por quê? Porque a prova não mencionou que ela tinha uma relação de guarda, poder ou autoridade em relação ao Tício. Então tem que ter essa qualidade. O professor ela vai responder? Vai. Pode responder lesão corporal, enfim, mas não entra aqui no delito de tortura. Tá? E o STJ ele tem esse posicionamento firme. Muito se pergunta ainda da diferença entre a tortura-castigo e o crime de maus-trato. Pessoal, primeiro, a tortura-castigo é o agente age com dolo de dano. Tá? Ele quer o sofrimento da vítima. Age com dolo de dano. Quando se trata de maus-tratos, o dolo aqui é dolo de perigo. Professor, mas e aí? O macete que eu vou te dar. A diferença entre a tortura-castigo e o delito de maus-tratos, artigo 136, está no elemento subjetivo. Dificilmente você consegue fazer essa diferença. Professor, mas e na prova? Na prova, como você vai agir na prova? Na prova, o examinador ele vai ter que externar qual era o dolo do agente. Professor, mas ele vai... Mas aí a questão está dada? Não. Ele vai dar caminhos para você chegar a esse dolo. Como assim, professor? Se na prova coloca lá que o Tício, com a intenção de corrigir o Mévio, seu filho, ainda que coloque assim, encostou o ferro em brasa no braço do Mévio, né? O Tício querendo corrigir o Mévio é o filho dele, encostou o ferro né, em brasa no braço do Mévio, com a intenção de corrigir. Se na tua prova está, o examinador fala com a intenção de corrigir, afasta a tortura, castigo, entendeu? Entende-se aí pelo delito de maus-tratos. Maus-tratos por quê? Porque no maus-tratos a intenção é de corrigir e o agente se excede naquela intenção. Então o examinador já está falando que o elemento subjetivo aí é um elemento subjetivo ligado à correção, né? O agente emprega aquela ação no sentido de corrigir aquela pessoa que está sendo submetida àquele ato. Deu para entender? Então fica esperto nessa questão aí. Então o examinador ele sempre vai ter que dar uma deixa. Tá? E o examinador ele faz isso, ele coloca lá, fulano, com a intenção de corrigir, né? Ou se excedendo nos meios de correção, vai para o maus-tratos. Não coloca castigo aí, não coloca tortura aí. Ainda que na sua prova lá esteja indicando que o agente encostou ferro em braço, ainda que você ache assim, não, mas isso é tortura. Vai pelo que eu estou te falando. Não viaja. Ok? Então vai, se liga que nós temos aí o delito
de maus tratos. Nessa tortura, então a tortura castigo, né? Essa diferença entre a tortura castigo e os maus tratos está na questão do elemento subjetivo. E é difícil porque você não tem como entrar na cabeça, né, do agente para saber qual é a sua intenção. Ele não vai falar, né? Então você faz uma análise de todo o contexto. É por isso que o examinador ele vai ter que ele vai ter que dar uma deixa. E geralmente é isso que ele coloca na redação. Fulano se excedendo nos meios de correção, entendeu? É por aí. Colocou lá, se excedendo nos meios de correção, vai para os maus tratos. Sai da tortura. Se você se deixar, não, mas isso aqui é tortura, não, mas isso aqui é tortura, você vai dançar. Que o examinador já está dizendo que o dolo ali é o dolo de corrigir. Não é um dolo de dano, é um dolo de perigo. Deu para entender isso? É assim que você tem que trabalhar. Ok? Ok. A gente avança então para o artigo 1º, parágrafo 1º, que trata aqui da tortura do encarcerado. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Primeira observação que eu coloco aqui em relação à tortura do encarcerado é que, diferente das outras modalidades de tortura, na tortura confissão, na tortura crime, a doutrina diverge quando se fala da tortura racial, porque na tortura racial, na verdade, não se tem uma finalidade, né? Tem uma motivação. Tortura porque a vítima é negra, tortura porque a vítima é testemunha de Jeová. Deu para entender? Mas, enfim, então, diferente da tortura confissão, da tortura crime, da tortura castigo, aqui na tortura do encarcerado nós não temos uma finalidade específica. Deu para entender? E aí tem uma discussão da doutrina se a tortura do encarcerado seria um crime próprio ou não. Uma parte da doutrina entende que seria um crime próprio. Crime próprio por quê? Porque o sujeito ativo aqui é aquela pessoa que trabalha lá no sistema penitenciário. E uma outra parte da doutrina falou o seguinte, olha, não se trata de um crime próprio. Por quê? Porque eu posso ter muito bem uma pessoa que está lá visitando o presídio e torturar um preso. O artigo 1º, parágrafo 1º não fala. Não traz aqui uma qualidade do sujeito ativo. Deu para entender? Então tem uma discussão aqui numa prova oral, é bom você trazer essa discussão para o examinador. Outro ponto importante que cai muito em prova aqui, na tortura do encarcerado, não temos como elementares a violência ou a grave ameaça, ok? Violência ou grave ameaça não são elementares aqui da tortura do encarcerado. E um outro ponto importante, diferente lá do caput do artigo 1º, aqui basta que ocorra o sofrimento físico ou mental, ou seja, aqui a lei não fala do intenso sofrimento. Ok? Basta que haja um sofrimento físico ou mental. É meio complicada essa redação, por quê? Porque para chegar ao grau de tortura, necessariamente a vítima vai sofrer, né? Eu nunca vi uma tortura que não venha a gerar um intenso sofrimento. Tortura é tortura, deu para entender? Mas o legislador entendeu por não colocar aqui o intenso sofrimento, entendeu? Só coloca sofrimento físico ou mental. Aí o examinador ele aproveita essa redação e cobra na prova, na tortura do encarcerado, a necessidade do intenso sofrimento físico ou mental. Como você lê um intenso sofrimento físico ou mental lá no caput, você acha que há necessidade do intenso sofrimento físico ou mental aqui também na tortura do encarcerado, quando não há. Então o examinador ele trabalha com essa pegadinha aí. Então essa questão de intenso sofrimento ou não é só para te pegar na prova, porque a tortura é tortura, né? Toda pessoa que passa por uma tortura, ela tem um intenso sofrimento. Isso não deixa de ser tortura, é uma questão lógica. Deu para entender? Tá, informação importante. Encarcerado. Encarcerado, quais pessoas que eu posso entender? Não, qual é a condição, né, que eu posso entender que uma pessoa se encontra encarcerada? Olha, pessoa cumprindo prisão preventiva. Deu para entender? Aqui também entra os adolescentes que estão cumprindo uma medida socioeducativa de internação. Tá? Então, quando ele fala aqui encarcerado, não é necessariamente aquela visão de quem está cumprindo pena. Tá? Eu posso ter aqui uma pessoa que está presa cautelarmente e sendo submetida a um ato de tortura. Numa delegacia, por exemplo. Deu para entender? Então, cuidado com esse contexto. O regime disciplinar diferenciado,
é um regime que acaba causando um sofrimento na vítima. Essa é a verdade. Há que se falar no delito de tortura do encarcerado? Não, por quê? Porque o RDD, ainda que a vítima venha a suportar um sofrimento, é uma medida prevista em lei. Deu para entender? Para que haja a tortura do encarcerado, a gente tem que ser submetido a uma medida, essa medida que venha provocar um sofrimento à vítima, mas essa medida, esse ato, né, não pode se encontrar previsto na lei, porque a redação do artigo 1º, parágrafo 1º, né, por intermédio de ato não previsto em lei. Então o RDD, ainda que ele venha provocar um sofrimento na vítima, mas o RDD, há uma previsão lá na lei de execução penal. Deu para entender? Então fica esperto em relação a essa tortura do encarcerado aí. É importante você ter conhecimento, e agora vamos falar aí de um agente penitenciário. Um agente penitenciário que submete um preso a um ato de tortura, ele vai responder pelo delito de tortura do encarcerado, ainda que não tenha uma finalidade específica, ok? E, além disso, ele vai responder por abuso de autoridade. Então, não há que se falar em consunção quando se fala de tortura e abuso de autoridade. Ele vai responder por 2 delitos, ok? Nós temos 2 bens jurídicos aí sendo atingidos com essa ação do agente. Tá? Outra informação importante que não pode deixar de passar aqui. Essa tortura, ela pode ser uma tortura física ou psicológica. Então, o agente penitenciário que coloca o tício que está preso no sistema penitenciário dentro de uma sala escura ou uma sala com luzes, aí tem aquele jogo de luzes ali na vista do tício e tal, veja que ele não tem qualquer contato físico com aquele que está sendo torturado, é enquadrado também aqui na tortura do encarcerado, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, esse sofrimento pode ser um sofrimento físico ou mental. Anota aí para você falar, peguei com o Zuki. Qual? A informação que eu vou te passar agora. Como eu falei que esse sofrimento pode ser um sofrimento físico ou mental, a tortura psicológica, ela recebe 2 denominações que eu vou te passar agora, tá? A primeira, coloca Ailton Zuki. Por quê? Pegou comigo. A primeira, tortura branca. Professor, tortura branca. Pode colocar tortura branca. O que é tortura branca? Tortura branca é tortura psicológica. Professor, mas por que tortura branca? É porque, geralmente, a tortura, ela ocorre, né, com ofensa à integridade física do agente, ou seja, provocando uma lesão corporal. Deu para entender? Geralmente os atos de tortura nós observamos dessa forma, né? O agente que acaba lesando a vítima. Então, uma tortura que deixa vestígios. Deu para entender? Deu para entender? Entendeu? Então, uma tortura que não deixa vestígio, como por exemplo essa tortura psicológica, eu estou dizendo vestígio de ordem física, né? Uma lesão no braço. A tortura psicológica, você pode constatar esse dano à vítima através de um exame, né, psicológico e tudo, mas não é uma lesão aparente, tá? Por isso que é chamada de tortura branca. E como não é uma lesão aparente, tem um outro nome também que coloca aí. Aí o Tozuki pegou comigo de novo. Qual, professor? Vai pegar comigo. Veja, não deixa lesão, não é isso? Sim, professor, fica sem qualquer vestígio, não é isso? Sim. Fica limpo, concorda comigo? Sim, coloca aí tortura limpa. Tortura limpa. Tortura limpa. A tortura psicológica, ela é denominada de a tortura psicológica, ela é denominada de tortura branca ou tortura limpa. Beleza? E aí qual é o fundamento? Qual é o plano de fundo? É porque é um tipo de tortura que não deixa vestígio de ordem física. Deu para entender isso? Coloca aí então tortura branca ou tortura limpa. Cuidado lá na sua prova, o pessoal que estuda para delegado, numa questão de prova, né, o examinador pode abordar a tortura do encarcerado, ou a tortura, ou as outras modalidades de tortura, falar da lei de tortura. E aí é bom você levar ao conhecimento do examinador o seu conhecimento acerca da teoria do cenário da bomba relógio. Coloca.
Coloca aí, professor, coloca. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Cola aqui. Teoria do cenário da bomba relógio. O que é a teoria do cenário da bomba relógio? Pessoal, a teoria do cenário da bomba relógio é aplicada, inclusive, em alguns países, é a possibilidade da relativização do uso da tortura. Por exemplo, uma tortura com confissão. Então, em casos excepcionais, e aí lançando mão do princípio da proporcionalidade, eles admitem o uso da tortura. Então, especificamente, quando se trata de terroristas. Então, eu tenho aí um grupo terrorista, e esse grupo instalou diversas bombas que irão explodir em um determinado prédio. Aí a polícia conseguiu capturar um terrorista, e ele sabe onde se encontram essas bombas. Deu para entender? E naquele prédio lá nós temos 800 pessoas naquele local, que trabalham lá, que estão lá agora. Então essa teoria ela possibilita o policial torturar esse terrorista para ele indicar onde se encontram as bombas, para que a polícia possa desarmar essas bombas. Deu para entender? É a teoria do cenário da bomba relógio. A teoria do cenário da bomba relógio possibilita o uso da tortura em casos excepcionais, como desse caso agora. É um caso de grupo terrorista, em que um terrorista foi capturado. Então a polícia pode torturar esse terrorista para que ele venha indicar onde se encontram essas bombas, né? Onde foram instaladas essas bombas. E aí, depois que você... Essa teoria é uma teoria norte-americana. Coloca aí, Alfazulu. Isso, rápido. E aí, interessante que na sua exposição, quando você falar da teoria do cenário da bomba relógio, você fala para o examinador que, ainda que alguns países venham adotar essa teoria, o Brasil não adota a teoria do cenário da bomba relógio. Professor? Exatamente. Então, se tem um caso desse aqui no Brasil, e nós temos a Polícia Federal capturou um terrorista, é isso? Será que é o único caso, né? E o terrorista, para ele falar, para salvar diversas vidas, e aí eu tenho um policial federal que acaba torturando aquele terrorista para ele falar onde se encontram as bombas, né? E a Polícia Federal consegue desarmar essas bombas. E aí, veja, essa ação da Polícia Federal ensejou o salvamento de diversas vidas, né? Esse policial, ele vai responder penalmente, porque não é possível a aplicação da teoria do cenário da bomba relógio. É claro que a defesa desse policial federal vai tentar trabalhar no campo da culpabilidade, né? Vai sustentar lá uma inegibilidade de conduta adversa. Mas veja, é uma coisa que é um argumento que se discute muito, né, em âmbito constitucional. Por quê? Porque a Constituição veda o uso da tortura em qualquer condição. Tá dando para entender? Então, essa tentativa de trabalhar de repente na culpabilidade pela inegibilidade de conduta adversa, não sei se vai se sustentar ou não. Tá? Então é importante, né, na sua prova lá, quando o examinador estiver abordando a teoria, a lei de tortura, você falar da teoria do cenário da bomba relógio. Então anota aí, depois vai dar uma pesquisada na internet, mas coloca, peguei com o Zuki, fui lá a pesquisar na internet porque ele passou na live. Beleza? Aí a colega tá colocando aí, né? A colega tá colocando, seria um estado de necessidade? Não poderia caracterizar estado de necessidade. Veja, nesse caso aí, você estaria trabalhando com a teoria diferenciadora, e aqui nós trabalhamos com a teoria justificante. Ok? Teoria diferenciadora, você poderia entender sacrifício de um bem de menor valor para salvar um bem de maior valor. Salvar 5 vidas, vou sacrificar uma. Tá entendendo? A teoria diferenciadora. Aí é uma causa, inclusive, de exclusão da culpabilidade. Uma situação, uma condição exculpante. Beleza? E claro que eu estou trabalhando com uma condição exculpante, mas por inegibilidade de conduta adversa, né? Que também exclui a culpabilidade. Eu estou falando era um argumento para ser ventilado. Entendeu? Mas não necessariamente esse argumento poderia ser reconhecido. Tá dando para entender? Porque a tortura
ela não é admitida no Brasil em nenhuma hipótese. É isso que eu estou falando. Há uma vedação constitucional. Então, a teoria da bomba relógio, que possibilita a tortura de um terrorista para ele indicar os locais onde ele instalou aquelas bombas, no Brasil não é possível. Beleza? Tranquilo? Primeiro que não dá uma previsão legal. A lei de terrorismo não assegura essa possibilidade. E nós temos uma vedação constitucional. E eu estou falando dessa teoria que é para você se alertar, para você saber que existe uma teoria que segue nesse sentido aí, né? Possibilitando o uso da tortura, claro, lançando mão do princípio aí da proporcionalidade, né? Mas é proporcional. Veja, torturar um terrorista para salvar 500, 600 vidas, ok? Ok, então a gente avança, porque a gente agora vai falar sobre a tortura à omissão. Artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Importante que essa modalidade de tortura aqui, ama assistir suas lives, deve ser um ótimo professor, ainda é amigo do meu pai. Aí, bacana, né? Eu sou amigo do teu pai? Que legal. Aqui nós estamos diante da tortura à omissão. Importante em relação à tortura à omissão. A tortura à omissão não tem o caráter de crime equiparado aos crimes hediondos. Deu para entender? A tortura é um crime equiparado a hediondo, sim, mas a tortura à omissão foge, né, dessa órbita de crime equiparado aos crimes hediondos, ok? Ok. Bem, vamos lá então. Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Eu tenho a Mévia. A Mévia, ela é casada com o Caio. E tem lá um filho, né, que é o Tício. E o Caio torturou o Tício. Caio torturou o Tício, filho dele, com a intenção de castigar, ok? A Mévia chegou à casa e tomou conhecimento desse fato. A Mévia nada fez. A Mévia vai responder pelo delito de tortura à omissão, sim ou não? A Mévia é casada com o Caio, eles têm um filho, que é o Tício, e o Caio torturou o Tício com a intenção de castigá-lo. A Mévia chegou à casa, já tinha terminado ali o castigo, né? Aquela ação de tortura. Ela tomou conhecimento, não foi à delegacia comunicar o fato, nada fez. A Mévia vai responder penalmente, sim ou não? Quando se fala aqui da tortura à omissão, e aí? A pergunta que se faz é essa, né? Professor, mas aí não é o caso do delegado? Se liga, se liga. Um exemplo é o delegado. O delegado que chega à delegacia, né, e toma conhecimento que o preso foi torturado e nada fez. Ok, o delegado é um exemplo, né? Aqui é um crime, e esse crime ele está ligado, claro, o agente, o autor, ele tem que ter uma qualidade. Ele tem aquela qualidade, veja, de evitar ou apurar. Deu para entender? Por isso que o delegado, o exemplo que você tem é do delegado. A colega ali colocou sim, todo mundo colocando sim. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou trabalhar com o delegado. O delegado chegou à delegacia, tomou conhecimento que um preso foi torturado e não instaurou inquérito, nada fez. O delegado vai responder pela tortura à omissão. Entendeu? Por quê? Porque ainda que ele tenha chegado ao local e a vítima tinha sido torturada, ele tinha que apurar esse fato. Ele tem a obrigação de apurar esse fato. O delegado vai responder pela tortura à omissão. Agora eu tenho a Tícia casada com o Caio, ela chegou à casa e tomou conhecimento que o filho tinha sido torturado, como uma forma de castigo, e ela nada fez. Ela vai responder penalmente? Não. Professor, como não? Veja, olha a redação do artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas que tinha o dever de evitá-las. Ela não tinha como evitar porque o fato já tinha acontecido. Ou apurá-las. Ela não tem o dever de apurar porque ela não é polícia judiciária. Coloca aí, Alfazulu, aí o Tom Zucco me deu essa pegadinha eu não vou cair mais. Deu para entender? Então aqui, quando em relação ao delegado que toma conhecimento e nada faz, vai responder penalmente porque ele tem a função de apurar o fato. Agora, a mãe que chegou à casa e o filho já tinha sido torturado e ela nada faz, não responde na tortura à omissão. Por quê? Porque ela não tem obrigação legal de apurar aquele fato. Ela não é polícia judiciária.
Deu para entender? Essa é a pegadinha. Deu para entender? O delegado ele vai responder em duas situações. A primeira, se ele chega à delegacia, a vítima está sendo torturada, ele nada faz. Responde por quê? Ele poderia evitar e não evitou. A vítima continuou sendo torturada. Ou, ele chegou à delegacia, a vítima já tinha sido torturada. Já tinha sido torturada? Sim. Tomou conhecimento, não instaurou inquérito policial. Vai responder. Mãe agora. A mãe chega a casa, a vítima está sendo torturada. E ela podendo evitar, não evitou. Aí ela responde. Então você vai verificar que a mãe vai responder aqui, ó, só no verbo evitar. Agora, se a tortura já aconteceu e ela tomou conhecimento e nada fez, fato é atípico. Por quê? Porque ela não tem a atribuição de apurar um delito. Deu para entender? Cuidado com essa pegadinha, derruba muita gente. Né? Porque você aprende lá o basicão, você não estuda lá adelante, né? Não está fazendo a nossa consultoria para delegado do DF, que começou segunda-feira agora, temos vagas ainda. É essas informações aqui que a gente trabalha na consultoria delegado do DF. Então vamos ter diversos alunos que estão estudando com a gente que vai passar. Por quê? Porque, sabe, eu venho alertando, eu venho fazendo as marcações. Quem está comigo, o pessoal que está comigo na consultoria está aí na aula, sabe disso. Eu estou sempre lá passando áudio, a gente faz o nosso direcionamento, tem um direcionamento, né? Preparar um material com todo o direcionamento da doutrina, os artigos mais importantes, as pegadinhas de prova que o aluno tem que ficar ligado, as teorias importantes, tudo lá. Entenderam ou não? Então fica esperto nessa pegadinha aqui, tá? Então cuidado no exemplo. Se coloca aquela mãe chegando a casa e o filho já tinha sido torturado e ela nada faz, não coloca ela na tortura-omissão, porque ela não tem o dever de apurar o fato. Ela não é polícia judiciária. Aqui, esse apurar necessariamente está ligado para quem? Está ligado a quem? Ao delegado de polícia. Então tem que ser flagrante. Então, aí a ação tem que estar acontecendo, tá? O colega colocou ali, era um flagrante. Mais ou menos isso. A ação tem que estar acontecendo. Para a mãe responder. Professor, só tem essa informação aí da tortura omissão? Não. Esse é o básico. É o básico por quê, professor? É o básico porque quando você fala do delito da tortura omissão, nós temos aqui um crime próprio. Isso aqui é um crime próprio. Porque o agente ele tem que ter o dever de evitar ou apurar. Ele tem que ter essa qualidade. Então aqui nós vamos ter a figura do garante. Entendeu? Ou garante, ou alguém, né? Nós temos aqui a figura do garante. Por que a figura do garante? O delegado que tem a obrigação de evitar a ocorrência daquele fato, de apurar aquele fato. A mãe que tem a obrigação, tem o dever legal de dar assistência ao filho. Deu para entender? Depois da ação ocorrida, a mãe nada mais pode fazer. Exatamente. Agora, é claro, né? Poder e dever. Você sempre tem que verificar. Professor, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se aquela mãe, aí, professor, ela chegou lá, o pai estava batendo. Mas, veja, professor, ela não evitou a continuidade daquela agressão porque ela ficou com medo dele também agredi-la. Ah, ok. Em tese, ela praticou o delito, ela praticou o fato típico, né? Com a configuração do agente garante. Mas pode ser trabalhada lá na culpabilidade dela. Como, professor? Inegibilidade contra diverso como uma causa supralegal. A sociedade não poderia exigir de uma mãe uma outra conduta, porque o que ela poderia fazer? Ela apanha também junto. Deu para entender? Então, pode ser afastada da culpabilidade por inegibilidade contra diversa. E se o crime de estupro, a mãe também seria isenta? Olha aí. Tá. Vamos lá. Nós temos uma decisão do STJ, muito interessante, e a colega colocou ali, acho que ela deve ter visto essa decisão, de uma tia que recebe a sobrinha em casa, e essa tia, ela tem ciência de que o marido dela, que é o tio da menina, está abusando sexualmente dessa menina. E essa tia nada faz, tendo conhecimento. Ela vai responder por estupro em concurso de pessoas. Por quê? Porque quando ela traz essa criança para dentro de casa, nasce uma relação de guarda, né? Poderia dizer, nesse caso. Então, essa mãe também vai responder pelo delito de estupro em concurso de pessoas. Deu para entender?
Aí o Guerreiro colocou ali, ó, o Périx está dando mole aí, Périx. Aí responde, tá? Aí estamos falando de estupro, né, colega? Saímos aqui da tortura e falamos agora de estupro. Então aquela mãe, veja bem, aquela mãe que está assistindo o pai praticando um delito sexual com o filho, e ela pode evitar aquela ação e nada faz, ela vai responder em concurso de pessoas. Por quê? Porque ela figura como garante. Entendeu? Ela na condição de partícipe e o pai na condição de autor, porque ele que pratica o verbo do tipo. Deu para entender isso? Então é importante. Estamos aqui falando da tortura e a colega puxou lá para o estupro e eu falei que pode responder pelo delito de tortura, pelo delito de estupro, né? Em concurso de pessoas. Pessoal, vamos avançar então? Então falamos aqui esses pontos importantes, né, que podem cair em relação à tortura ou omissão. Essa pegadinha. Primeiro, a tortura ou omissão não tem a roupagem de crime equiparado de hediondo. Segundo ponto importante, é um crime próprio. Terceiro ponto importante, cuidado, porque o exemplo sempre traz o delegado e tal, mas eu posso ter uma mãe, por exemplo, aqui. Basta que o agente tenha o dever de evitar ou apurar. E quem tem o dever de evitar a agressão de um filho é quem tem aquele poder guarda, né, em relação ao filho, que é dever de assistência. É isso que eu queria dizer, o dever de assistência. A mãe tem um dever de assistência. Deu para entender? Então é importante, né? Tem que ficar ligado aí. Ok, a gente avança então para o artigo 1º, parágrafo 3º, que menciona: se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 1 a 4 anos, a pena de reclusão de 4 a 10 anos, e se resulta morte, reclusão de 8 a 16 anos. Tá. Esse resultado aqui, tanto em relação à lesão corporal ou morte, ok? Esse resultado aqui, em relação à lesão corporal ou morte, o professor Nutti, entende que pode ser a título de dolo ou culpa. Eu vou chamar a sua atenção em relação a essa discussão. Por quê? Vamos lá. Se o agente ele tortura a vítima, ok? Com a intenção de apenas torturar e ocorre a morte da vítima, corrente majoritária entende que nós temos aí a tortura qualificada pela morte. Beleza? Essa morte aqui é uma morte necessariamente a título de culpa. Deu para entender? Esse é o posicionamento majoritário, ainda que tenha esse posicionamento do Nutti, entendendo que essa morte pode ocorrer a título de dolo ou a título de culpa. Esse entendimento dele é minoritário, porque o majoritário é no sentido de que essa morte necessariamente é uma morte a título de culpa. Ou seja, temos aqui um crime pré-ter-doloso. Dolo na tortura e culpa em relação à morte que ocorreu do agente. Isso por quê? Isso porque se o agente emprega a tortura para matar a vítima, o meio é a tortura, ele não vai responder pela tortura qualificada pela morte. Ele vai responder por homicídio qualificado pela tortura. Deu para entender? Lá do 121, parágrafo 2º, inciso 3. Quem é que entendeu o que eu falei? Ou seja, para que a conduta do agente seja enquadrada aqui no artigo 1º, parágrafo 3º da lei de tortura, essa morte tem que ocorrer a título de culpa. Se o agente tem dolo na tortura e na morte, e ele usa a tortura para matar a vítima, vai responder por homicídio qualificado pela tortura. Esse é o posicionamento majoritário. Muito embora o professor Nutti ele entenda que, ainda que se ele venha a ter dolo em relação à morte, deveria responder aqui na tortura qualificada pela morte. Ok? Então, informação importante. Muito se perguntam se o agente tortura a vítima e depois ele decide matá-la. Se o agente vai responder apenas por homicídio, considerando a progressão criminosa, ou ele deve responder pelos dois delitos, tortura e homicídio. Veja bem, professor, não entendi. O Tício torturou o Mev.
com a intenção do Mévio confessar um delito de roubo. Ah, professor, entendi. Aí depois que o Mévio confessou o delito de roubo, isso. Aí ele disse, agora eu vou te matar. Tá dando para entender o que eu estou falando? A pergunta que se faz é o seguinte, nós temos aí, se você for analisar, uma progressão criminosa. Porque primeiro pratica um crime menos grave e depois decide praticar um crime mais grave. Por isso que nós temos uma divisão na doutrina. Parte da doutrina entende que o agente deve responder apenas pelo homicídio e não responderia pela tortura à confissão. Deu para entender? Responderia apenas pelo homicídio. Ok? E uma outra parte da doutrina entende que ele vai responder pela tortura à confissão e vai responder pelo homicídio também. Ok? Então, não visualizam aí uma figura de progressão criminosa. Tá? Então, nós temos divergência aí na doutrina. Ok? Ok. Tá. Você não fez qualquer... Ok. Outra divergência também que tem na lei de tortura é acerca dessa qualificadora. Essa qualificadora aqui do artigo 1º, parágrafo 3º, se aplica à tortura omissão? É a pergunta que se faz. Nós temos dois posicionamentos. O primeiro posicionamento, a primeira corrente, o professor Nucci também entende que não se aplica. E a segunda corrente? A segunda corrente entende, e aí, Renato Brasileiro, Fábio Roque e outros, entende que se aplica a tortura omissão, considerando que o legislador não fez qualquer vedação. Então, a meu ver, eu seguiria aí o professor Renato Brasileiro entendendo que a qualificadora do artigo 1º, parágrafo 3º, se aplica também à tortura omissão. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar? Essas são as discussões. Professor, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Se o agente pratica um ato de tortura, mas aí ocorre a lesão corporal leve, e aí? Se ocorre a lesão corporal leve, essa lesão corporal leve, ocorre a absorção dessa lesão corporal leve. Ok? Ele não vai responder pelo delito de tortura qualificada. Por quê? Porque quando a lei menciona aqui, a lei fala lesão corporal grave ou gravíssima. Então, a absorção da lesão corporal leve. Beleza? Tranquilo? Então, fica esperto aí. E aí a gente avança para falar das causas de aumento. Professor, uma aula dessa da lei de tortura, você tá destruindo aí os dispositivos, diversas informações. Eu não peguei no meu cursinho que eu faço assinatura, nem a metade do que você está passando. Tu não quer ir pro Adelante, fazer o quê, né? Poxa, você não quer ir pro Adelante, vamos fazer o quê? Tá aí, consultoria tá lá. O curso reta final, delegado de polícia, ó, 50%. Desconto. Qual é o cupom? Delta PC 50%. Eu falo sobre isso lá. No aulão também, o aulão tá com 20%. Qual é o cupom? Aulão Adelante 20%. E a consultoria? Tá lá. Tudo isso aqui a gente trabalha na consultoria. Aí você fica aí, panguando. Poxa, professor, estou aqui preocupado, que parece que eu não estudei a lei de tortura. Tantas informações, tantas pegadinhas. Filha, aqui não tem essa não. Vamos para a causa de aumento, que tem informação aqui. As causas de aumento. Eu tenho lá no artigo 1º, parágrafo 4º, situações que ensejam a incidência de uma causa de aumento quando se fala do delito de tortura. Então aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Aqui nós temos uma discussão. Pergunta-se se essa causa de aumento do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1, se aplica à tortura do encarcerado. Tortura do encarcerado por quê? Porque aquelas pessoas que entendem que a tortura do encarcerado é um crime próprio e necessariamente será praticado por um agente público, eu estaria utilizando o agente público para enquadrá-lo na tortura do encarcerado e essa mesma qualidade de agente público para aumentar a pena. Quem é que entendeu o que eu falei? Deu para entender? Então uma corrente entende que não se aplica a tortura do encarcerado a causa de aumento prevista no inciso 1. Ok? Essa é uma primeira corrente. Primeira corrente. Tá. Renato Brasileiro e outros entendem que se aplica a todas as modalidades. Ok. Então nós temos uma discussão, tá? Essa é uma primeira corrente. Uma primeira corrente defendida... Opa, peraí. A primeira corrente
A corrente que entende que não se aplica porque seria um bis idem, né? Utilizando para o encarcerado, que entende que o encarcerado é um crime próprio, tem que ser praticado por funcionário público, deu para entender? Aí eu estaria utilizando essa qualidade de agente público também para aumentar a pena. Então quem entende que não se aplica, professor Alberto Silva Franco, Fernando Capês, enfim, me parece que é minoritária. A majoritária é a primeira corrente, é a corrente que agora eu vou dizer, né, que seria a segunda para vocês, já que eu inverti, é do professor Renato Brasileiro, Guilherme Nucci e Fábio Roque, que entende que se aplica a todas as modalidades de tortura, inclusive do encarcerado. Essa causa de aumento aqui do agente público. Então, para o professor Renato Brasileiro, se o Tício é um policial penal e ele tortura o mévio, que está no sistema penitenciário, ele vai responder pelo delito de tortura a castigo com a incidência da causa de aumento, porque figura como agente público. Deu para entender isso? É isso. Ok? Tá, o inciso 2 menciona lá, se o crime é cometido contra criança gestante portador de deficiência. Portador de deficiência, essa deficiência aqui tanto é física como mental, ele só fala deficiência. Então deficiência eu tenho física e tenho mental também. Então faz um círculo aí e coloca deficiência física ou mental. E continua, adolescente ou maior de 60 anos. Essa condição, tanto da condição de criança, de gestante, de portador de deficiência, de adolescente ou pessoa maior de 60 anos, tem que entrar na esfera de conhecimento do agente. O agente tem que saber que está torturando uma criança, o agente tem que saber que está torturando uma gestante, o agente tem que saber que está torturando um portador de deficiência. Se o agente está torturando uma suspeita de ter praticado furto em um estabelecimento comercial. Essa suspeita está grávida, mas ele não é aquela gravidez aparente. E ele está torturando, ele vai responder pelo delito de tortura, por exemplo, ela confessar. Tortura ou confissão? Sim. Coincidência da causa de aumento? Ele tem que ter conhecimento dessa condição. Ok? Então, a prova vai ter que mencionar isso. Beleza? Bem, um ponto importante. Quando eu falo mencionar, é uma prova assim que você tem um texto, né? O examinador ele tem que, se ele quer que você marque isso, ele tem que dizer que o agente tinha conhecimento. Agora tem alguns examinadores que ele coloca direto lá na resposta. O agente vai responder pelo delito de tortura com coincidência da causa de aumento, que a vítima é gestante. Bem, não tem outras para marcar, você vai marcar. Mas fica ligado. Por quê? Porque essa condição de criança, de gestante, portador de deficiência, adolescente a mais de 60 anos, é uma condição pessoal que deve entrar na esfera de conhecimento do agente. Ok? E a pena aumenta ainda se o crime é cometido mediante sequestro. É claro que aqui nós vamos não só entender o sequestro, né, que é pegar a vítima de um local e levar a vítima para um outro local, mas eu entendo que aqui também abarca a concepção de cárcere privado. É aquele agente que priva a vítima da sua liberdade, por exemplo, policiais militares que chegaram no esconderijo de um bandido e ali privaram, né? Está com ele ali já 1, 2 dias e está torturando aquele bandido. Deu para entender? Então, uma concepção de cárcere privado, penso também que poderia ser abarcado, porque quando a gente fala da extorsão mediante sequestro, também abarca o cárcere privado. Então, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Beleza? Tranquilo. O parágrafo primeiro, o artigo 1º, parágrafo 5º, tinha uma outra informação importante aqui que eu queria passar. Depois eu vou dar uma olhada aqui, eu sei que eu marquei aqui, enfim, vamos avançar. Ah, não, está aqui. Tá. Essas causas de aumento aqui do artigo 1º, parágrafo 4º, se aplicam às qualificadoras. Beleza? Professor, não entendi. Tício torturou o mévio com a intenção de obter uma confissão. Ok? Ok, professor. E o mévio acabou morrendo. Então ele vai responder pela tortura qualificada pela morte. Sim. E o Tício é um policial. É um agente público. Então vai responder pela tortura qualificada pela morte com a incidência da causa de aumento. Ou seja, essas causas de aumento se aplicam às qualificadoras. Deu para entender? Então coloca aí. Tá. E aqui no artigo 1º, parágrafo 5º, já estamos aí com 1 hora uma hora, né? Isso, vamos fechar aqui.
Artigo 1º, parágrafo 5º, fala em relação à condenação do agente, né? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, com interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. STJ. Para o STJ, a perda do cargo aqui é automática. Ok? Não há necessidade de fundamentação na sentença. Tá? Esse é o posicionamento majoritário. Vou ter que andar mais rápido aqui para ver se a gente consegue pelo menos fechar, né, essa lei aqui de tortura, né? Que você está pegando altos bizus aí, né? Tô vendo aí e tal. Beleza, vamos avançar aqui. Senão a gente não consegue fechar. Eu quero passar tudo e acaba... Tá, professor. Então, é importante nessa perda do cargo, professor? Então, qual é a pegadinha aqui? A pegadinha que o examinador coloca direto... Primeiro, ele vai perguntar o posicionamento do STJ. Então, a perda do cargo é automática. E aqui, ó, ele troca. Ele coloca o seguinte, ó, a condenação acarretará a perda do cargo, função de emprego público, a interdição para o seu exercício. Aí ele altera aqui, ele coloca o dobro, ele coloca aqui o triplo da pena aplicada. Ele troca o dobro pelo triplo. Direto faz isso. Então fica ligado aí para você não cair nas pegadinhas. STJ, tá vendo? STJ entende que a ação de tortura constitui um crime de improbidade administrativa. O ato de tortura constitui crime de improbidade administrativa, tá? Então, quando praticado funcionário público, então, anota aí. Nós temos aqui no artigo 1º, parágrafo 6º, mencionando que o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Tá. A pergunta que cai na sua prova é em relação à possibilidade do indulto. Porque apenas falou, ó, o crime de tortura é inafiançável, insuscetível à graça e à anistia. Qual a diferença, né, quando você tem essa concepção da graça para o indulto? Qual a diferença da graça para o indulto? E aí, qual é a diferença da graça para o indulto? Você não vai mais errar isso na prova. Por quê? Porque agora eu vou te dar um bizu. Eu não gosto de passar esses bizus não, que esses bizus é meio que macete, né? Eu não curto muito isso não, mas vamos lá. Mas às vezes ajuda, né, na prova, ok? Quando é que eu vou ter a graça? A graça é sempre individual. A graça é sempre individual. A graça é individual e o indulto é coletivo, né? Nós temos aquela clemência. E por que você não vai errar? Porque eu te pergunto, quando você vai à igreja... Você vai pedir uma graça, você vai com uma muvuca atrás de você ou você vai sozinho lá e vai ajoelhar e vai pedir, e vai fazer o seu pedido individual? Hein? Então a graça é sempre individual, beleza? A graça é sempre individual. E quando se fala do indulto, o indulto é coletivo, ok? Então é importante você ter essa noção aí. Tá, eu quero chamar sua atenção ainda para um outro posicionamento. Tá, e aí o STF, ele tem o seguinte posicionamento. Ainda que também, por ser uma consideração de indulto, construir uma forma de graça coletiva. Ok. Quando se fala na questão do indulto, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu acabei invertendo aqui, tá? Deixa eu só fazer uma correção. O indulto, né? Eu tinha passado a informação. O indulto é uma forma de graça coletiva. Acho que eu falei isso, né? E a graça individual, não foi isso? Foi isso que eu falei, né? Não inverti aqui não, né? Beleza? Tá. Tá, imprescritível, não estabeleceu imprescritível... Tá, importante. Então, em relação ao artigo 1º, parágrafo 6º, o delito de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, aqui vai entrar um indulto também. Ok? Por quê? Porque o STF entende que o indulto é uma forma de graça, mas seria uma graça coletiva. Deu para entender? O indulto seria uma forma de graça, então seria uma graça coletiva. É por isso que abarca também o indulto, muito embora não esteja aqui no bojo do artigo 1º, parágrafo 6º. Ok? Tá. Informação importante.
muito embora a tortura seja um crime equiparado aos hediondos, é prescritível. Cuidado, cuidado, cuidado. A tortura é prescritível, tá? Não há que se falar em imprescritibilidade. A tortura é prescritível. Então, cuidado, que na prova o examinador adora mencionar que a tortura é crime imprescritível. A tortura é um crime submetido à prescrição, tá? Então, cuidado, diferente lá do racismo, né? E no racismo tem uma pegadinha, porque, muito embora o racismo seja imprescritível, não tem a roupagem de crime hediondo. A tortura é um crime prescritível e é um crime equiparado aos crimes hediondos. Ok? Tá. E aqui o artigo 1º, parágrafo 6º, menciona que o delito de tortura ele é inafiançável e suscetível de graça ou anistia, e nós já discutimos aqui acerca do indulto, que seria uma forma de graça individual, na visão do STF, então também teria uma vedação. É possível a liberdade provisória em relação ao delito de tortura. Agora veja, liberdade provisória sem fiança. Liberdade provisória sem fiança. Porque a liberdade provisória com fiança não é possível. Por quê? Porque nós temos uma vedação em relação à concessão de fiança. Ok? Então marca aí, né, para ficar bem marcado aí, para você não esquecer, tá? E aqui no parágrafo 7º, menciona que o condenado por crime previsto nesta lei, salvo na hipótese da tortura-omissão, que é o parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Esse parágrafo 7º aqui é um objeto de discussão, como também foi um objeto de discussão, dispositivo no mesmo sentido lá na lei de crimes hediondos. Por quê? Porque a jurisprudência do STF, inclusive, e do STJ também, entendem que, em relação aos crimes hediondos, que o agente não precisa iniciar no regime fechado, né? Não precisa iniciar no regime fechado, por quê? Porque quem tem que determinar o regime é o juiz, e não o legislador. Estaria o legislador agindo como se o juiz fosse. Estaríamos diante de uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Deu para entender? Então, para o STJ, não há necessidade no início da pena, ainda que seja um delito de tortura, no regime fechado. Bem, eu tenho uma decisão, antiga essa decisão, eu nunca vi caindo em prova não, mas eu tenho uma decisão da primeira turma do STF, olha só, eu tenho uma decisão da primeira turma do STF, entendendo que, em relação ao delito de tortura, o agente tem que iniciar no fechado. Pessoal, essa é uma decisão da primeira turma, mas uma decisão completamente antagônica com as posições, né, tanto do STF como do STJ, essa posição da primeira turma. Eu ainda não vi caindo, mas eu vou passar a decisão para vocês. Por quê? Porque eu estou falando aqui algo, né, que meio que espanta vocês. Como assim? Eu vi essa questão, a obrigatoriedade de iniciar no fechado, ofende o princípio da individualização da pena e tal. E o STF entendeu que na tortura deveria iniciar no fechado porque trata-se de um crime especial, enfim. Tentou dar... A STF não, a primeira turma, tentou sair por esse lado. Anota aí, HC 123-316, Sergipe, de 9/6/2015. Decisão de 2015. Eu não vi aqui uma outra decisão do STF em relação ao início da pena na tortura, ok? Então tem essa decisão aí. Acho que o examinador não... Ou ele vai trabalhar a concepção que é majoritário, poderia dizer, né? Porque tratar a tortura é diferente dos crimes hediondos e equiparados aos hediondos também, né? Então, também se trata de um crime equiparado aos hediondos. Então tem essa questão aí, mas eu estou passando porque tem essa decisão aqui, eu estou passando no julgado. Beleza? Então, é isso, né? A gente fecha aqui a lei de tortura. Eu queria falar bem mais detalhes aqui, mas não vai dar tempo, já estamos com 1h30 aí. Então, é isso. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer essas anotações aí, vou tentar salvar essa live. Então, o que cai na lei de tortura, e também aqui um artigo 2º, né, só para fechar, traz uma causa, traz uma condição de extraterritorialidade, né? Menciona aqui, o dispositivo dessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional,
sendo a vítima brasileira ou encontrar seu agente em local sob jurisdição brasileira. É um caso de extraterritorialidade. Ah, o Paulo Coquinho é teu pai? Poxa, manda um abraço para ele, pô. Paulo é amigão meu. Paulo, grande Paulo, manda um abraço para ele aí. Tá. Tem curso que tem mais de 5 videoaulas sobre tortura e não traz 20% desse conhecimento já adquirido na aula de hoje. Ó, a pegada aqui é diferente, né? Tá vendo? O Guerreiro colocou aí. E essa é a verdade. Aí o cara não quer comprar o curso do Adelante, quer ficar aí. Aí, sabe, eu nem sei o que eu falo, né? Agora a gente está fazendo a consultoria aí, né? Então, professor, mas bacana, hein, professor? 1h30 aí, meu Deus do céu. Tantas informações. Sim, né? Aqui é só, né? Só uma base, para você ter uma base. Não substitui a doutrina. Mas é claro que eu faço um apanhado da doutrina aqui, trago as correntes, a gente discute, né? Trabalha as pegadinhas, é assim que a gente faz no curso, é assim que a gente faz no aulão. A consultoria para delegado do DF, a turma já está aí, né, em andamento. É claro que você pode participar ainda, temos vagas. E é isso aí. Beleza? Vou salvar essa live e é isso. Alguma dúvida aí, galera? Alguma dúvida aí? Deu para dar uma clareada aí nessa lei de tortura, nessas pegadinhas que podem aparecer, nessas discussões. Travamos algumas discussões importantes aqui, né? Tortura homofóbica, discutimos aqui se seria ou não. Falamos aqui das causas de aumento, daquela morte lá na tortura que tem que ser a título de culpa, corrente majoritária, mas nós temos posicionamentos minoritários também, como do professor Nutti. Numa prova oral é bom você enriquecer, no Adelante Consultoria você pega, no curso você pega. Todo esse material aqui está no curso. Na verdade, esse material aqui é do curso, né? Que eu peguei, fiz a impressão aqui e falei, vou passar para os alunos. Beleza? Então, peguei o Bizu Alfa Zulu, isso. Então, é uma aula assim de graça, né? Professor, mas eu fico olhando, se dá uma aula dessa de graça, a galera só dá dicas. Você dá uma aula de 1h40. Pessoal, porque o que acontece? Tem aluno que não tem nem condição de comprar o curso, por mais que a gente faça desconto, entendeu? E aí só sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida. Porque eu não posso tirar 1h30 aqui do meu tempo, né? Coloco o meu conhecimento aqui, jogo na Zuc Didática. O aluno sai daqui já muito feliz, porque, veja, ele teve aqui um panorama, agora ele vai estudar, vai entender muita coisa, né? Vai crescer. Ele vai saber que a tortura, a confissão também é chamada de tortura probatória, tortura persecutória, tortura institucional, que ele pegou comigo. Ele vai saber que a tortura psicológica também é chamada de tortura branca ou tortura limpa, que ele pegou comigo também. Tá dando para entender? Ele vai falar do cenário da bomba relógio, teoria do cenário da bomba relógio, na teoria norte-americana, que, né, relativiza a possibilidade do uso da tortura confissão, né, os grupos terroristas, para indicarem, né, onde se encontram as bombas, né, para a polícia possa desativar aquelas bombas. Então não seria uma conduta que estaria abarcada pela licitude, né, porque com base no princípio da proporcionalidade, né, mas aqui no Brasil não é possível, porque a Constituição veda o uso de tortura de forma absoluta aqui no Brasil. Então não há que se falar em aplicação da teoria da bomba relógio aqui no Brasil. Professor, já tive aula de tortura, mas ninguém nunca falou da teoria da bomba relógio. Claro que não, pô. Pegou aqui. Aqui você tem. Falamos aqui... vamos lá, fala, professor. Então, falamos aqui da tortura crime, né? Necessariamente tem que ser uma ação criminosa, tá? Coação, né? A gente coagindo alguém para praticar uma conduta criminosa e não contravencional não configura. Falamos da tortura-castigo, ficar ligado entre a tortura-castigo e os maus tratos. E eu aqui dei a diferença. Da tortura do encarcerado. Falamos aqui a questão do sofrimento, que não há necessidade que o sofrimento seja intenso, mas isso é mais uma questão de redação, né? Porque aí toda pessoa que passa pela tortura acaba, para ser tortura, o sofrimento acaba sendo intenso. Mas como a redação do artigo 1º, parágrafo 1º não consta, o examinador adora montar essa pegadinha aqui. E eu falei que, inclusive, esse encarcerado aqui não é só aquela pessoa que está cumprindo pena, o sistema prisional. Inclusive, um adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa de internação. Então, esse termo encarcerado, ele é abrangente. Então, um agente socioeducativo que tortura um adolescente que está cumprindo a internação, vai responder aqui na tortura-castigo e veja, aí não tenho nada de sistema penal aí.
Falamos da possibilidade do concurso de crimes entre abuso de autoridade e tortura. Falamos da tortura omissão na pegadinha em relação à mãe que chega a casa e o filho já foi torturado e ela nada faz. Ela não tem a obrigação de apurar. Quando ali menciona evitá-la ou apurá-la, na verdade esse apurá-la aqui está ligado mais ao delegado de polícia, né? A polícia judiciária que apura crime, a mãe não. Então a mãe entraria aqui. Ela chega, vê o filho sendo torturado e nada faz. Evitar. Então ela pode evitar uma ação que está acontecendo. Falamos da morte na tortura, que tem que ser a título de culpa e não a título de dolo, porque aqui trata-se de um crime preterdoloso. Se o agente tem a intenção de matar a vítima através da tortura, ele vai responder pelo homicídio qualificado pela tortura. Falamos. Falamos mais de aqui, falamos muita coisa, né? Beleza, galera. Beleza, então. Beleza, vou salvar aí a live e a gente vai se falando aí. Então, encontro com vocês lá na mentoria, hein? Consultoria, quem vai fazer consultoria com a gente, beleza? E quem quiser fazer Professor, fala de novo aí rapidinho o cupom, tá? Aulão... Cadê, cara? Isso aqui nada... Tá. Cupom do curso reta final. Isso, cupom do curso reta final. Delta PC 50%. 50% de desconto. Delta PC 50%, caixa alta. Cupom do curso, cupom do aulão, 20%. Aí tem que botar aulão, adelante, caixa alta, 20%. E a consultoria, professor? A consultoria ainda não tem desconto não, mas está saindo bem baratinho a consultoria. 6 meses de acompanhamento. Entendeu? É outra parada. Aqui, ó, o edital do delegado da PCDF, ó. Aí, ó. Meus alunos estão estudando tudo com o edital todo marcado. O cronograma que a gente, né, plataforma toda bisurada lá. Beleza, pessoal, um abraço. Arielle, minha querida, sempre a Arielle não perde uma aula, né? Ela tá ligada aí no Zuki aí. Um beijo, valeu, galera, Evelyn, Sérgio, valeu, um abraço, tchau, tchau. Vou salvar.